Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano Padre José Joaquim no programa Raio-X da Bíblia. Dou-vos, queridos irmãos, queridas irmãs, as mais cordiais boas-vindas a mais um estudo bíblico, o Raio-X da Bíblia. Tomamos para a nossa oração inicial o Salmo 24. Salmo 24. Para vós, Senhor, elevo a minha alma. Meu Deus, em vós confio. Não seja eu decepcionado. Não escarneçam de mim os meus inimigos. Não, nenhum daqueles que esperam em vós será confundido, mas os pérfidos serão cobertos de vergonha. Senhor, mostrai-me os vossos caminhos e ensinai-me as vossas veredas. Dirigi-me na vossa verdade e ensinai-me, porque sois o Deus da minha salvação e em vós eu espero, Senhor. Lembrai-vos, Senhor, das vossas misericórdias e das vossas bondades que são eternas. Não vos lembreis dos pecados da minha juventude e dos meus delitos. Em nome da vossa misericórdia, lembrai-vos de mim por causa da vossa bondade, Senhor. O Senhor é bom e reto, por isso reconduz os extraviados ao caminho reto. Dirige os humildes na justiça e lhes ensina a sua via. Todos os caminhos do Senhor são graça e fidelidade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus preceitos. Por amor do vosso nome, Senhor, perdoai o meu pecado, por maior que seja. Que advenha o homem que teme o Senhor. Deus lhe ensina o caminho que deve escolher. Viverá na felicidade e sua posteridade possuirá a terra. O Senhor se torna íntimo dos que o temem e lhes manifesta a sua aliança. Meus olhos estão sempre fixos no Senhor, porque Ele livrará do laço os meus pés. Olhai-me e tende piedade de mim, porque estou só e na miséria. Aliviai as angústias do meu coração e livrai-me das aflições. Vede a minha miséria e o meu sofrimento e perdoai-me todas as faltas. Vede os meus inimigos, são muitos e com ódio implacável me perseguem. Defendei a minha alma e livrai-me. Não seja confundido eu, que em vós me acolhi. Protejam-me a inocência e a integridade, porque espero em vós, Senhor. Ó Deus, livrai Israel de todas as suas angústias. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abordar hoje o tema dos ramos, os ramos da palmeira na Bíblia, os ramos da palmeira na Bíblia e o seu significado espiritual. Este é o tema do nosso estudo hoje, os ramos da palmeira na Bíblia e o seu significado espiritual. A Bíblia frequentemente menciona as palmeiras. O termo usado é tamar, em hebraico e também em aramaico. Encontramos este termo, tamar, em Êxodo 15, 27, no Levítico, no livro dos Números 33, 9, também no livro do Deuteronômio 34, 3, no livro dos Juízes 1, 16. Então, encontramos esta palavra tamar, que é a palmeira
e também o ramo e também a folha da palmeira. Então é tamar. Por exemplo, no livro dos Juízes, capítulo 4, versículo 5, ali lemos que a juíza Débora habitava sob a palmeira. Então ali diz-se habitava sob a tamar. Então é um termo muito usado na Sagrada Escritura. Hoje em dia a folha da palmeira ou o ramo é usado na celebração do Domingo de Ramos para os cristãos. E relembra a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Os cristãos de diversas tradições no Domingo de Ramos carregam folhas de palmeira ou ramos de palmeira no Domingo de Ramos. Além disso, encontramos hoje em dia a imagem da folha do ramo da palmeira na arte sacra. Encontramos-la também nas tumbas cristais e nos templos, imagens de santos e mártires com a palmeira ou com a folha ou com o ramo da palmeira na mão para enfatizar a ligação da pessoa com a vida eterna ou a ressurreição. Então é comum para os cristãos, digamos, a imagem da folha da palmeira, ou porque estão em contato com ela no Domingo de Ramos, ou também para quem vive em países de longa tradição cristã, onde existe a arte sacra, pinturas e esculturas de santos com a folha da palmeira ou o ramo da palmeira nas mãos. Mas também em templos encontramos também pinturas em igrejas antigas. Então é uma planta comum na religião cristã. Agora vejamos a folha ou o ramo da palmeira no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as folhas da palmeira aparecem em diversos momentos importantes. Eram utilizadas as folhas ou os ramos da palmeira em festividades religiosas e na construção de abrigos cerimoniais, numa cerimônia, numa celebração importante, num evento importante, era usada a folha e o ramo da palmeira para construir as tendas. Se formos ver Levítico 23:40, na famosa festa dos tabernáculos, ali Deus ordena que os israelitas tomem ramos de árvores formosas, ramos de palmeiras, para celebrar diante do Senhor. As folhas da palmeira aqui na festa dos tabernáculos representavam a alegria, celebração e gratidão a Deus providente. Então, alegria, celebração e gratidão ao Deus providente. Então, esta celebração da festa dos tabernáculos era anual e lembrava os israelitas da sua jornada no deserto e da fidelidade de Deus em suprir suas necessidades. Daí a celebração ao Deus providente na festa dos tabernáculos, e aí se usava ramos de palmeiras. Outro texto no Antigo Testamento que não podemos deixar de mencionar é Neemias 8:15. Neemias 8:15. Quando os judeus retornaram do exílio e reconstruíram Jerusalém, usaram folhas de palmeira para
erguer tendas durante os momentos de leitura da lei de Moisés. Então, tinham momentos para ler a Torá, para ler a lei de Moisés, e aí erguiam tendas com as folhas e ramos da palmeira. Este evento de Neemias 8:15 marcou a restauração da fé e a renovação da aliança com Deus. Então, o uso da palmeira neste contexto de Neemias 8:15 simbolizava a renovação espiritual e a reconstrução da identidade do povo de Deus. Aqui em Neemias 15. Se formos ao Novo Testamento, o ramo da palmeira no Novo Testamento, João 12:13, durante a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, João 12:13, a multidão toma folhas de palmeira e coloca-as no caminho, clamando: Hosana, Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Então isto os cristãos cantam durante a procissão dos ramos, no domingo de Ramos: Hosana, Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Então isto é durante a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Agora, ao saudar Jesus com as folhas da palmeira, a multidão estava declarando que ele era o rei prometido que vinha cumprir as profecias do Antigo Testamento. Então, a ligação que existe entre o uso da folha de palmeira e o reconhecimento de Cristo como rei. Ainda no Novo Testamento temos o livro do Apocalipse 7:9. Apocalipse 7:9 é a visão do apóstolo João no Apocalipse. Ele vê uma multidão vestida de branco, segurando folhas de palmeira e adorando diante do trono. Esta é uma visão muito profunda, muito forte de João, relativamente também às folhas de palmeira, ou aos ramos de palmeira. Ele vê esta multidão dos redimidos, esta multidão dos santos, vestida de branco, segurando folhas de palmeira, para simbolizar a vitória dos santos e a celebração da redenção eterna. Este era o significado da folha dos ramos neste contexto. A folha dos ramos, então, digamos, a folha da palmeira simboliza a vitória dos santos e a celebração da redenção eterna. Então, os santos manifestam a sua gratidão pela redenção através dos ramos de palmeira. Façamos uma breve pausa para depois aprofundarmos estes elementos bíblicos que acabamos de mencionar agora. Vamos aprofundá-los já do ponto de vista da simbologia espiritual da palmeira. Então vamos tomando cada um destes elementos introdutórios que acabo de fazer e depois então iremos aprofundar no segundo momento, então a espiritualidade que acompanha o uso da folha ou do ramo da palmeira. Convido-vos a uma brevíssima pausa musical.
escolhi. Se o mundo os odeia, primeiro odiou a mim. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vocês vão ter no mundo tristezas e aflição, mas eu venci o mundo, coragem e vencerão. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Se o grão que cai na terra não morre e fica só, se morre, germina e cresce, seu fruto será maior. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Pois era necessário um só sofrer por todos, e assim os separados formarem um só povo. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Bem-vindas, bem-vindos ao segundo momento do nosso tema de hoje, os ramos da palmeira na Bíblia e o seu significado espiritual. Acabamos de fazer menção, assim muito, digamos, sem aprofundar os textos bíblicos, mas sim mencionamos alguns textos bíblicos, dois do Antigo Testamento. Posso até mencioná-los para que os possam reter. Levítico 23:40, onde se usam os ramos de oliveira. No Antigo Testamento, dois textos basicamente. Há muitos textos, mas eu tomei apenas dois. Levítico 23:40, durante a festa dos tabernáculos, usava-se folha de palmeira. Neemias 8:15, durante o momento da escuta da leitura da lei de Moisés, o povo reunia-se, escutava a leitura da lei de Moisés e então usava folhas de palmeira para a construção das tendas. No Novo Testamento temos o texto de João 12:13, a entrada triunfal de Jesus, onde as pessoas
tomam folhas de palmeira e colocam-nas no caminho e clamam: Hosana, bendito o rei de Israel. E também, por último, vimos Apocalipse 7, 9, João, o apóstolo, que vê uma multidão vestida de branco segurando folhas de palmeira que simbolizavam a alegria e a gratidão dos redimidos a Deus eterno Redentor. Passamos ao segundo momento, que dizíamos que seria um aprofundamento destes elementos já na sua dimensão espiritual, na sua simbologia espiritual. Então, simbologia espiritual da palmeira neste segundo momento. Primeiro ponto, tomando Salmo 91, os ramos da palmeira simbolizam retidão. A folha da palmeira é símbolo de retidão. O Salmo 91 lemos do Salmo 91 que os justos florescerão como a palmeira. Os justos florescerão como a palmeira. Salmo 91. Florescerão. A palavra hebraica aqui usada é para, quer dizer brotar, espalhar-se, até voar ou estender as asas. Então, o justo florescerá como a palmeira. As pessoas justas são aqui retratadas como uma pessoa de pé, ou com os braços erguidos, ou como se tivesse asas para voar. Então, os justos são comparados a uma palmeira que cresce ereta, alta e forte, podendo até atingir 37 metros de altura ou mais, né? A palmeira pode atingir 37 metros de altura ou até mais. Então, aqui, ao segurar o cristão, ao segurar a folha ou o ramo da palmeira, o cristão é chamado à retidão, porque a palmeira que a pessoa toma, carrega nas suas mãos, simboliza na Bíblia a retidão. Então não é um simples pegar numa palmeira para que o padre abençoe e depois eu levo-a para casa e penduro-a no quarto ou na minha sala. Não, é preciso tomar a sério este primeiro significado espiritual da palmeira, retidão. Segundo significado espiritual, a palmeira é símbolo da fecundidade. Símbolo da fecundidade. Podemos permanecer ainda no Salmo 91. A palmeira descrita neste salmo era uma espécie de tâmaras, muito comum no Oriente Médio. As palmeiras ali são árvores de crescimento lento que não dão frutos imediatamente. É preciso ter muita paciência para que ela possa crescer e atingir a maturidade. Porém, dá fruto. É necessária paciência para a fruta. Ela leva de 5 a 8 anos, né? Dizem que ela leva de 5 a 8 anos antes que a palmeira ali do Oriente Médio, antes que ela dê fruto, leva de 5 a 8 anos. Então, os justos são retratados nesse Salmo 91 como aqueles que dão frutos, mas frutos lentamente dão frutos, né? Para produzir frutos espirituais, então o justo precisa trabalhar no jardim espiritual, no seu jardim espiritual, cultivando o solo da vida. Então o crente
tem um jardim, o jardim espiritual, que deve ser cultivado com a oração, com o conhecimento da palavra de Deus e com o amor ao próximo, para que possa produzir fruto continuamente. E aqui o crente, o cristão é convidado então a cuidar do seu jardim espiritual, porém tendo cuidado também com as ervas daninhas, as ervas que estragam a boa semente, não é? Que podem sufocar o fruto da justiça de Deus. Essas ervas daninhas simbolizam tudo o que inibe o crescimento espiritual do cristão. Por exemplo, Jesus que alerta as distrações, não é? Jesus fala das distrações que se podem infiltrar e fazer com que as pessoas se tornem infrutíferas. Então, as outras ervas daninhas podem incluir o tempo excessivo que gastamos em entretenimento, gastamos no trabalho, gastamos nas redes sociais. Todas essas são ervas daninhas. Então, este segundo significado espiritual de fecundidade, então, chama-nos a produzir fruto. Temos que ser fecundos. Ao celebrarmos o Domingo de Ramos, é preciso comprometer-se a dar fruto abundante, mesmo que leve muito tempo, como a palmeira leva 5 a 8 anos, nós devemos, mas quando começa a dar fruto, a palmeira dá fruto sempre. Então aqui é um convite para o cristão hoje a não apenas celebrar o Domingo de Ramos, a fazer procissões, mas a dar fruto continuamente sem parar. Mas para poder dar fruto continuamente sem parar, deve também prestar atenção às ervas daninhas, às ervas que estragam a planta. Então, eu mencionava algumas ervas: o excessivo gasto em entretenimento, no alcoolismo, nas redes sociais, as próprias distrações deste mundo tornam-nos infecundos, infrutíferos. Então é muito importante este segundo significado da palmeira, ou do ramo, ou da folha da palmeira. Terceiro significado: a palmeira é símbolo de firmeza, ainda tomando do Salmo 91. Palmeira como símbolo de firmeza. As palmeiras, para quem as observa e as conhece, possuem muitas raízes que formam um sistema denso que se irradia em todas as direções. As palmeiras não têm apenas uma raiz, têm muitas raízes que formam um sistema muito denso que vai se espalhando nas várias direções. Agora, esta característica torna a palmeira muito resiliente, imune às mudanças sazonais, imune às tempestades e até sobrevive a secas e inundações. Agora, as palmeiras, até perante a inundação, podem curvar-se, mas conseguem resistir. Curvam-se um bocado, mas resistem à força dos ventos, à força das tempestades. As tempestades até podem ajudar a fortalecer as raízes da palmeira. As palmeiras ficam mais fortes após uma forte tempestade de vento. Agora, este significado é importante: a firmeza do cristão ao
tomar ou ao pegar no ramo de oliveira. O compromisso é para ser firme na tempestade, como a palmeira, firme na tempestade, firme nas tempestades da vida. E depois confiar nas raízes que o cristão já tem raízes fortes e que se espalharam por várias partes, pelos vários âmbitos da sua vida. Então o cristão não teme porque está firme, tem raízes em Cristo, raízes em Deus, seu Salvador. Então, este este terceiro significado também parece-me muito interessante, não é? Muito profundo, que ao celebrarmos o Domingo de Ramos, ao pegarmos um ramo de oliveira, nós nos comprometemos a ser cristãos firmes, com raízes, com muitas raízes e raízes fortes. Quarto significado do ramo de oliveira é a provisão e proteção divina. Provisão e proteção divina. A palmeira simboliza a provisão e proteção divina. Falamos no primeiro momento da festa dos tabernáculos. Então ali as folhas da palmeira eram um lembrete da provisão e proteção divina sobre o seu povo no deserto, porque a festa dos tabernáculos celebrava a bondade de Deus durante a peregrinação pelo deserto. O que Deus fez em favor do seu povo durante a peregrinação pelo deserto, na saída do Egito à terra prometida. Então, aqui, ao segurar o ramo de oliveira, ou a folha de oliveira, no Domingo de Ramos, o cristão é chamado a celebrar o Deus providente e protetor. Deus providente e Deus protetor. Então, eu, ao tomar o ramo em minhas mãos, estou a reconhecer que o meu Deus é um Deus providente, é aquele que me dá tudo, e é um Deus protetor, é aquele que me protege. Segundo significado, o seguinte, não o segundo, mas o seguinte significado, número 5, é a renovação espiritual e reconstrução da identidade do povo de Deus. No livro de Neemias, né? Já vimos o livro de Neemias. Então, ali, na reunião do povo para a escuta da palavra da Torá, faziam as tendas com as palmas, com as palmeiras ou com os ramos da palmeira, com as folhas ou com os ramos da palmeira. E aquela reunião espiritual era o símbolo da renovação e reconstrução da identidade do povo de Deus. Então, aqui o compromisso ao celebrar o Domingo de Ramos, o compromisso da comunidade cristã, toda ela se renove espiritualmente e redescubra a sua identidade de povo de Deus. Então, isto não é apenas, digamos, individual, isto é comunitário. Por isso se faz a processão. A processão é a comunidade toda que se renova espiritualmente e redescobre a sua identidade de povo de Deus.
porque de fato há muita gente há comunidades que não se renovam e continuam a viver no pecado e não reconhecem que são povo de Deus. Sexto significado, vitória sobre as adversidades. A folha da palmeira, o ramo da palmeira, simboliza a vitória sobre as adversidades. Diríamos, a partir do Apocalipse, o ramo da oliveira é o símbolo da conquista espiritual, vitória sobre as adversidades, vitória sobre as tempestades espirituais. Existem tempestades espirituais, então o ramo de oliveira é símbolo de que eu sairei vitorioso perante as tempestades espirituais neste mundo. Lemos o livro do Apocalipse, aquela visão de João. Então, no domingo de Ramos, o cristão pega no ramo de oliveira para para reconhecer diante de Deus e declarar diante de Deus e dos irmãos: eu sou vitorioso. Eu sou vitorioso sobre as adversidades, perante as tempestades espirituais na minha vida. Sétimo ponto, nesta visão simbólica e espiritual da palmeira, o sétimo ponto é relativamente à realeza de Cristo na minha vida. Então, ao tomar, usar ou pegar em minhas mãos o ramo de oliveira, eu reconheço a realeza de Cristo na minha vida. Isto é a partir do Evangelho de João, da entrada triunfal de Jesus, onde as pessoas reconhecem Jesus como Rei e Messias. Então, também hoje, o Domingo de Ramos, o cristão, no Domingo de Ramos, ao usar ou ao fazer a procissão com os ramos, o cristão reconhece que Cristo é Rei, o único Rei na sua vida. Não tem outros reis. Cristo é o único Rei. Oitavo ponto, a questão da retidão do crente simboliza retidão. A folha da palmeira simboliza retidão. Vimos no Salmo 91 a questão da justiça, da firmeza e do crescimento espiritual, mas também a retidão, porque a palmeira é reta, é firme e é reta. Então o cristão é convidado também a ser reto no seu comportamento, na sua vida cristã, nos seus posicionamentos. Deve abraçar sempre a retidão. E, por último, vida eterna e glória celestial. A palmeira simboliza vida eterna e glória celestial. Também no Apocalipse, ali as folhas da palmeira aparecem nas mãos dos redimidos, simbolizando a recompensa eterna dos fiéis. Então, aquela procissão do Domingo de Ramos é mesmo, se queremos, uma antecipação da procissão do céu, a vida eterna, aquilo que está acontecendo no céu com os santos
é o que nós também representamos com a procissão do Domingo de Ramos. Então, eu, ao fazer a procissão com os ramos, ao pegar o ramos, mesmo para quem não pode ir a uma procissão, é doente e simplesmente lhe traz uma folha ou um ramo da palmeira, então essa folha, esse ramo simboliza a comunidade do céu, os santos, os redimidos. Então eu, ao pegar aquela folha, identifico-me com esta multidão que me espera no fim da minha vida, a multidão dos redimidos que tomarão em suas mãos as folhas da palmeira e adorarão diante do trono. Então não seria, digamos, exagero. De fato, há momentos que as pessoas se ajoelham, adoram com o ramo da palmeira ou com a folha da palmeira nas mãos, adorando. Então é mesmo isso, segundo o livro do Apocalipse, é isso que está acontecendo no céu. Por que não? Mais uma breve pausa musical e voltamos dentro de instante para resumir em pouquíssimos minutos o que acabamos de dizer até agora. Os filhos dos hebreus, com ramos de palmeira, correram ao encontro de Jesus, nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. O mundo e tudo que tem nele é de Deus, a terra e os que aí vivem todos seus. Foi Deus que a terra construiu por sobre os mares, no fundo do oceano seus pilares. Os filhos dos hebreus, com ramos de palmeira, correram ao encontro de Jesus, nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. Quem vai morar no templo de sua cidade? Quem pensa e vive longe das vaidades? Pois Deus, o Salvador, o abençoará, no julgamento o defenderá. Jesus, nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. Assim são todos os que prestam culto a Deus, que adoram o Senhor Deus dos hebreus. Portões antigos se escancarem, vai chegar. Alerta, o Rei da Glória vai entrar. Filhos dos hebreus, com ramos de palmeira, correram ao encontro de Jesus, nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. Quem é o Rei da Glória, o Deus forte, Senhor da nossa história? Portões antigos se escancarem, vai chegar. Alerta, o Rei da Glória vai entrar. Os filhos dos hebreus,
Salvador, da igreja que caminha o louvor. Filhos dos hebreus, com ramos de palmeira, correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. Bem-vindas, bem-vindos ao último momento do nosso tema de hoje, que é os ramos da palmeira na Bíblia, o seu significado espiritual. O que vamos fazer agora é simplesmente um resumo. Qual é, então, o significado dos ramos da palmeira na Bíblia? Resumindo, elas simbolizam vitória, simbolizam retidão, simbolizam renovação espiritual, simbolizam, dizíamos no fim, vida eterna e glória celestial. E por que a folha da palmeira foi usada na entrada triunfal de Jesus? Por que foi usada esta folha na entrada triunfal de Jesus? E por que os cristãos também usam-na hoje, no Domingo de Ramos? Simplesmente para reconhecer Jesus como Rei e Messias na sua vida. Jesus como Rei e Messias. Rei porque Ele é quem manda em mim, Ele é o único que manda e eu obedeço ao Rei. É Messias porque quem me traz paz, justiça, prosperidade, o Messias. O Messias é o enviado, o ungido, aquele que traz prosperidade, traz paz, traz amor, traz reconciliação, traz justiça. Então eu reconheço Jesus como Rei e Messias. Quer dizer, Rei porque eu obedeço só a Ele. Messias porque só dele me vem o amor, só dele me vem a paz, só dele me vem a prosperidade, a justiça. Mas qual é a importância, então, das folhas de palmeira do ponto de vista do Apocalipse? Qual é a importância ali na visão de João das folhas da palmeira no Apocalipse, que o cristão deveria também considerar no Domingo de Ramos? É que ali no Apocalipse representam a vitória dos santos diante do trono de Deus. A vitória dos santos diante do trono de Deus. A certeza de que se eu obedeço ao meu Deus, eu receberei o prêmio eterno e estarei diante do trono de Deus. Agora, como é que a palmeira simboliza a vida espiritual do cristão? Como é que a palmeira simboliza, é símbolo da vida espiritual do cristão? É simplesmente porque a vida espiritual do cristão é representada naquela palmeira, pela sua firmeza. É uma árvore firme, com raízes firmes, reta, reta, não cai facilmente, fecundidade, dá fruto continuamente e resiste às adversidades. E até podemos acrescentar toda a questão do crescimento espiritual, né? Crescimento espiritual do cristão, como a palmeira vai crescendo pouco a pouco e vai dando fruto. Então o cristão é chamado a
crescer espiritualmente, não ser raquítico, mas crescer espiritualmente. Para terminar, se formos ver Neemias, o texto que mencionamos na primeira parte, é interessante aí frisar a questão da renovação espiritual do povo. O povo deve renovar-se espiritualmente. Agora, para se renovar espiritualmente não bastam as peregrinações, não basta a água benta, não bastam as missas ou as orações, não é? A renovação espiritual comporta uma renúncia a Satanás, não é? E a todas as suas manhas, não é? E depois um abraçar, uma vez por todas, abraçar o caminho de Jesus Cristo. Esta é uma decisão que a pessoa deve tomar. Só assim é possível experimentar a renovação espiritual. Agora, por que as folhas da palmeira continuam a ser usadas pelos cristãos hoje? Simplesmente porque simbolizam o triunfo. O cristão é um homem triunfante, porque não se deixa escravizar pelo demônio. É um homem triunfante. Então a palmeira que o cristão carrega nas mãos simboliza o triunfo. Agora, se é toda uma comunidade numa procissão, aí de fato simboliza que a igreja que peregrina, que faz aquela peregrinação, é uma comunidade triunfante, é uma comunidade vitoriosa neste mundo. E a lição principal para nós os cristãos, ao celebrarmos o Domingo de Ramos e ao estudarmos, ao aprofundarmos os ramos da palmeira na Bíblia, a lição principal é que devemos viver em retidão para podermos celebrar a vitória definitiva de Cristo no céu. Viver em retidão para podermos celebrar a vitória definitiva de Cristo no céu. Então a questão da retidão é muito importante no Domingo de Ramos. Não nos podemos deter só a benzer ramos, a fazer procissões e a cantar hossanas, mas revisitar a questão da retidão na nossa vida. Somos homens retos, somos mulheres retas. Então é muito importante isso, porque a folha que temos em nossas mãos, o ramo que temos em nossas mãos, simboliza muito fortemente a retidão da planta reta, planta firme. Então é importante investir na retidão. Muito obrigado pela atenção dispensada e deixo-vos a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Muito obrigado, irmãos e irmãs. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.